Deixa eu ver aqui se aparece pra mim. Estamos Vou ao dar uma vivo. atualizada. Pronto. Aqui ainda. Ah, agora apareceu pra mim. Eu vou deixar. Deixa eu ver aqui. Vou fechar o meu áudio rapidinho, só para eu achar aqui a parte dos comentários e deixar aberta para eu poder acompanhar. Peraí. Beleza. É engraçado que pelo meu celular eu não tô conseguindo ver os comentários. Deixa eu ver aqui. O chat Se eu está consigo. habilitado aqui. Chat ao vivo. Acho que é a configuração aqui. Vamos só aproveitar aqui. Tá marcando um assistindo, não tá? Deve ser o meu mesmo. 2 agora. Vamos ver aí se tiver alguma mensagem você fala. Tô só procurando um aplicativo que eu acho que vai ficar melhor. Acho que agora eu vou conseguir abrir aqui direto no aplicativo. Uhum. Aqui. Viçosa. Agora sim, consigo ver os comentários. Vou até deixar aqui no cantinho. Boa tarde, boa tarde. Vamos ver aqui. Acho que eu entrei com o meu pessoal mesmo. Temos 3 pessoas assistindo. Se você me mandar mensagem, me manda aqui no Zoom, porque no WhatsApp eu não consigo ver. Beleza, recebeu aí, né? Só para testar. Aham, Ótimo. tudo certo. Coloquei aqui no Instagram também, que a gente está ao vivo no YouTube. Vou ver aqui. Acho que podemos ir começando, né? Vamos. Enquanto a gente vai dando as boas-vindas, né? O pessoal vai chegando, depois também vai ficar gravado, né? Isso. Deixa eu compartilhar aqui o story que você postou. Até que todo mundo se localiza também, procura. Pronto, compartilhei aqui. Prontinho, acho que tá tudo certo. Quando você quiser começar, então, Bruno, acho que a gente pode Beleza. começar.
Você quer dar as boas-vindas, se apresentar primeiro? Posso dar as boas-vindas. Pessoal, boa tarde. Quem está assistindo ao vivo, ou se você estiver assistindo gravado depois, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui, eu sou Gabriela, a Gabi do TOEFL, e eu tô aqui junto com o Bruno, que é representante da Improve Viçosa, que é um centro aplicador do TOEFL ITP. Ele tem aplicado a prova tanto de forma presencial quanto de forma remota. E hoje a gente resolveu se reunir aqui nessa conversa para tirar algumas dúvidas que são muito comuns em relação à realização do exame, principalmente em relação à inscrição na prova, o envio de documentação, prazos, até mesmo o funcionamento do sistema, que é uma coisa, né, Bruno, que muita gente tem medo por ser uma prova remota, então tem medo de acontecer alguma coisa com o sistema, com a internet, etc., já que a gente está falando de tecnologia. Eu trabalho com TOEFL há mais ou menos mais de 7 anos, um pouquinho, e o Bruno também trabalha bastante tempo com a prova e agora mais especificamente com a aplicação. Então, acho que não teria ninguém melhor para tirar essas dúvidas do que vocês, certo, Bruno? Se você quiser se apresentar, fique à vontade. Beleza, Gabriela. Sejam bem-vindos, todo mundo que está assistindo a gente, né, agora ao vivo, ou vai assistir depois. É uma live muito importante, vai ser muito rica em informações, né, para quem pretende fazer aí o TOEFL ITP na sua versão remota, né? Então, é uma coisa que veio para ficar, né, Gabi? Que o pessoal da Mastertest, eles falavam realmente que a prova remota era uma questão provisória, né? Que durante a Sim, pandemia, né, era a forma que eles encontraram para aplicar, continuar aplicando o exame, né. O TOEFL ITP é um dos exames mais aplicados aí ao redor do mundo de proficiência. Acho que talvez deve ser o que tem maior número de pessoas fazendo, né, pela aceitação dele na maioria das universidades do mundo. Então, foi um dos únicos exames que, a princípio, tiveram essa possibilidade de ser aplicado de forma remota, né? São os testes da família TOEFL. Tem o TOEFL IBT também, que hoje tem a versão Home Edition, né? Mas tem o TOEFL ITP, que tem essa versão que eles chamam de remota. Outros exames, né, como os exames de Cambridge, IELTS, eles não fizeram essa adaptação. Então, eles ficaram um bom tempo sem aplicar. E a gente, enquanto centro aplicador, né, igual a Gabi falou, né, a Improve também já trabalha com TOEFL há bastante tempo, né? Mas a gente também é centro aplicador, ou seja, a gente, né, aplica o exame tanto na forma presencial, que é o tradicional, né, que é vir fazer a prova aqui na escola, no papel, né, em todas aquelas particularidades. E a versão, existe também uma segunda versão, que é a versão digital, né, que alguns centros aplicadores eles têm um centro com computadores, a pessoa pode ir lá fazer o teste no computador. E aí, com a pandemia, veio esse teste remoto, que você faz na sua casa, no conforto da sua casa, e a gente achou realmente que depois da pandemia, esse formato ia ser descontinuado, mas a gente começou a perceber, né, isso influencia até na estrutura do curso, né, Gabi? Porque uma coisa é você se exato. preparar para o formato presencial, outra coisa é para o remoto, né? Tem algumas diferenças, a questão do áudio, né? Que é quando é presencial você escuta ali no computador, né? Na televisão, no aparelho de som, quando é remoto você escuta no fone de ouvido. A prova presencial você pode usar a prova como rascunho, né? Eles mudam essa questão de rascunho sempre, né? Tem vezes que pode, tem vezes que não pode, mas a remota Sim. já não pode, né? Então, assim, existem vários prós e contras de cada um dos formatos, né? Mas realmente esse formato veio para ficar, então é mais uma opção. Aí a gente vai falar, a Gabi vai falar daqui a pouco, né? Eu acho que é uma excelente opção para quem precisa de um resultado mais rápido. Enfim, hoje a gente vai tirar bastante dúvida, tá? A gente vai falar das principais dúvidas que as pessoas que fazem a prova têm, as principais dores, né, vamos dizer assim. Mas se tiver alguma Sim. coisa que a gente não falar aqui, quem quiser mandar no chat aqui para a gente, pode mandar. Beleza? Perfeito, Bruno. Eu estava pensando aqui, em relação à questão de aplicação. Na Improve, o pessoal tem optado também pela prova remota, mais do que a presencial? Com certeza. Acho que assim, na proporção de 9 para 1, né? A cada 10, 9 fazem remota e um faz presencial. Sim, apesar de hoje em dia, né, já não é um formato tão recente assim mais, já tem um tempinho que a gente vem trabalhando com a prova no formato remoto,
mas eu acho que ainda falta muita informação sobre essa prova. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é um sistema assim bem intuitivo no momento da aplicação. Em relação ali à compra, agendamento, todos os test takers recebem o manual, recebem o passo a passo, tem todo o auxílio para poder realizar esse cadastro, envio da documentação e etc. Mas eu sei que surgem algumas dúvidas em relação à prova remota, que são dúvidas relativamente simples relacionadas ao funcionamento do sistema. Então, será que eu posso pular uma questão e voltar? O texto aparece na tela? Como que funciona o áudio? Eu consigo clicar nas questões? Enfim, são dúvidas que parecem simples, mas quanto mais informações a gente tem sobre a prova que a gente vai fazer, mais a gente se sente confortável ali e confiante no momento da prova. Porque nós já até conversamos sobre isso várias vezes, na verdade, né, Bruno? Sobre a questão do psicológico, como que isso afeta muito o desempenho e o resultado dos test takers na hora do exame. Existem procedimentos que são padrões, mas que se você não está familiarizado, pode soar um problema para você ali no momento e acabar desestabilizando e causando um certo tipo de desconforto no momento da prova. Eu fico pensando muito na questão da documentação mesmo, que a gente precisa apresentar ali no início. Então, se você não tira uma foto visível do seu documento, pode ser que o aplicador peça para você refazer o check-in, e aí muita gente se desespera nesse momento porque acha que teve algum problema com a documentação e etc. E nada mais é do que um procedimento padrão que o aplicador precisa solicitar ali por questões de segurança mesmo. Então, nosso intuito hoje é trazer o máximo de informações para que vocês se sintam confiantes para fazer a prova no formato remoto, já que é um dos formatos mais usados atualmente. Tem várias vantagens, principalmente em relação ao prazo de recebimento. A gente sabe que muitos test takers chegam para fazer uma preparação com um prazo muito restrito por conta dos editais. Então, se você ainda não estava pensando em fazer, em participar de um processo seletivo, de um edital e não sabe dessas exigências, pode ser que você tenha sido pego de surpresa e muitas vezes o tempo de preparação é muito restrito. E a prova remota pode ser uma excelente alternativa se você tem pouco prazo para se preparar. E aí a gente pensou então em trazer algumas informações para vocês sobre os prazos, a documentação necessária, o funcionamento do sistema e alguns problemas ali que podem ocorrer durante a aplicação do teste, uma vez que a gente está falando de tecnologia, né, pessoal? E assim como qualquer tipo de tecnologia, a gente está sujeito a ter um problema ou outro, e se vocês estiverem preparados para lidar com isso, vocês vão se sair bem e isso não vai afetar a prova de vocês, tá bom? Bruno, você quer complementar com alguma coisa antes da gente falar dos prazos? Fica à vontade. Deixa eu ver aqui se tem. Não Acho tem que os você falou assim comentários. praticamente tudo, né? Mas só reforçando mesmo a questão psicológica, né? Que ela faz uma preparação. Eu gosto de fazer uma analogia com autoescola, né? Na autoescola a gente faz lá 20 aulas para Sim, aprender a dirigir do jeito que eles querem que a gente faça ali na hora da prova, né? Aquela questão que sim, você fala no seu curso, né? Do simulado, né? Do fake e do real. Uma coisa é você fazer ali quando não está valendo, os simulados, né? E quando você vai fazer valendo na prática, que aí a pressão psicológica cai em cima mesmo. Você está preparado, você fez às vezes um curso, né, você sabe que você tem, mas a questão psicológica é um pouco difícil de, né, controlar, uma variável aí que é muito complicada, né? E aí você tem um problema ali, a prova cai, sua câmera para de transmitir, isso acaba gerando um nervosismo, né? E a maioria das pessoas ficam tão desesperadas que elas acham, meu Deus, perdi a prova, né? E exato. assim, vocês podem ficar tranquilos que a plataforma ela é muito boa, né? Então, se tiver qualquer problema, né, o teste ele é pausado automaticamente, vocês vão voltar de onde vocês pararam, vocês não vão perder.
né, a empresa, né, a ATS, eles são super solícitos, né, se tiver algum tipo de problema, né, a gente consegue pedir o cancelamento, né, da prova, na maioria dos casos, né, quando é provado que foi algum problema, né, externo, alguma interferência. Então, quando dá Sim. qualquer tipo de problema, a gente, né, que está ali avaliando os candidatos, né, monitorando, a gente percebe pela expressão corporal ali, como que a pessoa fica extremamente nervosa. Então, acho que a primeira coisa, quem fez aí o curso com a Gabi, ou quem fez o curso com a Improve, pode ter certeza que está preparado na parte técnica. Agora, a parte Exato. da prova, que, né, às vezes é um dia chuvoso, a internet está ruim, o próprio servidor, às vezes, da ETS tem dia que dá algum tipo de problema, podem ficar tranquilos que isso é perfeitamente normal, né? Aproveita para dar aquela respirada e, assim que possível, Sim. voltar e retomar a prova, beleza? Exato. E são problemas que acontecem no dia a dia, Bruno. Desde que todo mundo começou a ter mais aulas de forma remota e etc., é normal ter algum problema com a internet. Às vezes a conexão cai, a câmera dá uma travada. Isso é normal. Só que quando é no momento da prova, às vezes eles ficam acabando, ficam um pouco nervosos ali. Acho que principalmente pela pressão da obrigatoriedade de conseguir uma nota específica, a questão do investimento também que foi feita em relação à prova, medo de às vezes precisar pagar de novo. Mas assim, é tecnologia, são coisas que podem acontecer e que a gente passa todos os dias, né? Então é importante conscientizar disso. O problema que vocês estão tendo ali não é diferente dos problemas que nós temos no dia a dia, de às vezes uma câmera travar, a conexão cai e volta no mesmo momento. Então, assim, são coisas que acontecem mesmo, né? Não é nada demais, assim. Mas, Bruno, acho interessante a gente começar falando sobre a questão dos prazos, já que é uma das principais vantagens da prova remota em relação aos demais formatos, né? Com certeza, né? Quando a gente fala de prazo, né, a gente tem alguns prazos para cada etapa, né, do processo, né? A primeira questão é você buscar algum centro aplicador, né, para fazer o agendamento da sua prova, né? Hoje em dia, não são todos os centros, né, que fique claro, né, não são todos os centros aplicadores do TOEFL que aplicam a versão remota, então isso você tem que olhar com cuidado, né? Porque o tradicional é aplicar a prova no formato no papel. Então, no site da Mastertest, vocês conseguem consultar, né, quais são os centros aplicadores que aplicam a versão remota, né, e também é possível marcar diretamente com a Mastertest, né? Mas, com certeza, né, vocês têm que dar preferência para a gente, né, para a Improve, aqui a gente vai dar todo o suporte para vocês também. Para quem é aluno da Gabi, aluno da Improve, tem um desconto especial também para fazer o exame com a gente. E também a questão desse carinho, preocupação que a gente tem, né, com todos os test takers ali que vão fazer a prova, porque a gente sabe que cada etapa do processo é fundamental. Então, a primeira Com coisa, certeza. procurou, determinou qual centro aplicador vocês vão fazer a prova, então entrou em contato com a gente. Né? Geralmente, né, a gente tem um calendário de provas, né? Então, tanto no meu Instagram, no Instagram da Improve, no Instagram Instagram da Gabi, tem as datas, né, as próximas datas ainda do mês de março, mês de abril, enfim. Então, tem aquelas datas. Se tiver alguma data que não atende vocês, né, a gente faz a aplicação até individual, então é possível abrir outras datas, tá? E aí, depois que vocês definiram qual centro aplicador, qual a data que vocês vão fazer, vocês têm que fazer o envio da documentação. Essa é uma diferença, né, que é um ponto, talvez, vamos dizer, negativo em relação à prova presencial, é que a prova presencial, se o centro aplicador tiver prova em estoque, igual eu tenho algumas provas aqui em estoque no papel, se a pessoa chegar aqui para mim hoje, eu quero fazer prova hoje às 18 horas, são 16 horas agora, eu consigo aplicar. A pessoa só precisa trazer um documento com foto e preencher uma ficha de inscrição. A versão remota, não. Eles pedem um prazo mínimo de 5 dias úteis para fazer essa validação. Então, se a pessoa falar, eu quero fazer a prova amanhã, tem como? Não. Tem um prazo mínimo, que são 5 dias úteis. Por quê? O candidato ele vai fazer, né, o envio da documentação, já a gente vai falar quais são esses documentos, né? Não é muita coisa, mas tem que mandar os documentos. E aí a gente tem que cadastrar esses documentos numa plataforma, que aí a Mastertest, né, que é a distribuidora aqui do TOEFL no Brasil, vai fazer a validação para ver se está tudo ok e liberar a prova. Então, por isso que esse processo demora 5 dias úteis. Existem exceções?
Existem, a gente tenta, às vezes, aquelas pessoas que, né, precisam comprovar de última hora, mas são raras as vezes que a gente consegue, né, fugir desse padrão. Então, vamos trabalhar sempre com esse padrão de 5 dias úteis, né? Então, tentar mandar a documentação sempre nesse prazo, tá? Bruno, inclusive uma sugestão, uma orientação que eu costumo passar para os alunos é o seguinte: para garantir que vocês não vão ter problema com esse processo de compra, agendamento e etc., começou a pensar ali em fazer a prova, procura a Improve ou o centro aplicador que você vai realizar a prova com uns 15 dias de antecedência, porque aí dá tempo de você receber todas as orientações, de enviar a documentação, de tirar alguma dúvida caso você precise. Se tiver algum problema com a documentação, dá tempo de enviar dentro desse prazo. Então, eu acho que 15 dias ali, 2 semanas, para fazer esse processo de compra, agendamento e etc., é ok para fazer esse processo com tranquilidade, né? Não fazer tão em cima da hora, não correr o risco de ter algum problema com a documentação e etc. Então, assim, só uma sugestão mesmo por questões de segurança. Sim, e o quanto antes, melhor, porque se tiver algum problema, por exemplo, com o computador, né, porque a gente depois vai ver o manual do candidato, existem algumas configurações mínimas que são exigidas Sim, para que o candidato consiga fazer a prova. Então, se aquele computador não atender os requisitos mínimos, a pessoa vai ter que providenciar um outro computador para fazer, né? Então, às vezes, se você deixa para a última hora, não vai ser possível você conseguir dentro do prazo. Então, igual a Gabi falou, né, tentem olhar isso com a maior antecedência possível. Então, às vezes, você já começou o curso preparatório, né? Quando tiver ali da metade para o final, já entra, você já sabe mais ou menos quando o curso vai finalizar. Então, o ideal, né, é que depois que assim finaliza o curso, que o conteúdo está fresquinho ali na cabeça, tenha um tempinho ali, exato. lógico, para dar uma estudada, mas já tenha em mente uma data para vocês deixarem o exame agendado, tá? E aí, outro prazo que é muito importante é a questão do resultado, né? Todo mundo pergunta, quando sai o resultado? Quando a prova é o formato tradicional, né? Então, vamos supor que vocês vão fazer aqui na Improve Viçosa, né? Que é o estado de Minas Gerais, Viçosa. Vocês fazem aqui, a gente tem que enviar essa prova, né? Todas as cidades, todos os centros aplicadores do Brasil enviam para São Paulo. Então, daqui de Viçosa para São Paulo, geralmente se enviar por SEDEX é 1 ou 2 dias, tá? Agora, chega lá, né, eles pedem em torno de 5 dias úteis para fazer a correção. Depois que faz a correção, eles enviam via carta registrada, que aí demora um pouquinho mais. Esse prazo para você ter o resultado pode demorar até 15 dias, dependendo de onde você estiver localizado. A versão remota, assim que você termina o exame, já aparece o resultado ali na hora na tela, né? Vale ressaltar, né, Gabi, que esse resultado não é um resultado oficial. Ele já é a Sim. nota que você tirou, então você já sabe, eu alcancei a nota que eu precisava ou não, mas é um score não oficial. E aí a Mastertest pede 3 dias, até 3 dias úteis, para fazer o documento, né, oficial, que é o que a gente chama de Score Report, que vai conter todos os detalhes ali de cada uma das sessões, a nota final, tá? E esse score, na verdade, não é o certificado. Você quer falar um pouquinho, Gabi, da diferença de score para certificado? Muita gente É, fala. a gente pode falar sobre isso e eu fiquei pensando também, uma dúvida que é muito comum é se a nota não oficial corre algum risco de alterar para oficial, sabe? Se tem algum risco de perder ponto, alguma coisa assim. E não, a nota é exatamente a mesma. A diferença é a validade do documento. Se você precisa enviar para um edital, enfim, você precisa do documento oficial. E aí a gente tem também o certificado. O certificado, ele geralmente vai só indicar a sua nota total, ele não indica o seu score por sessão, como vem no Score Report. E aí, o certificado também, a gente tem que lembrar que ele é um documento pago. Caso você queira o certificado, você precisa pagar, você precisa comprar esse documento. Lembrando que não é obrigatório, a menos que seja exigido no edital. O que é raro, né, Bruno? É bem raro eles exigirem o certificado,
Já aconteceu poucas vezes, pelo menos com os meus alunos, de exigirem de fato o certificado e não o score report. Então, nesse caso, infelizmente, a pessoa realmente precisou comprar ali o documento, mas no geral não é necessário comprar esse certificado, a menos que você realmente queira ter um certificado ali com o seu score total. Mas a documentação que você recebe pelo correio e por e-mail, ela já tem essa validade oficial. É uma coisa que é, assim, menos rara, mas acontece também, né? Porque essa questão de pedir o certificado é mais rara. Mas é mais Sim, comum, por exemplo, o score report, quem faz a prova remota, a gente recebe ele no e-mail, ou seja, uma versão sim, digitalizada. E aí, então, vamos supor, aqui em Viçosa eu consigo aplicar a prova remota. Esses dias eu apliquei para uma aluna sua que é lá de Santa Catarina, né? Então, sim, assim, o score dela oficial vai chegar aqui para mim, em Minas Gerais, né? Então, caso ela queira o documento oficial ali, hoje a gente teria que enviar para ela, ou ela pedir uma segunda via para Mastertest. E eu já vi alguns casos de editais, assim, tanto de residência médica, quanto os programas de sanduíche da vida, e eles pedirem para o candidato validar aquilo em cartório, né? Então, é um pouco raro, mas acontece. Então, a pessoa tem que ir no cartório, envia o documento digitalizado lá para São Paulo, né, para a Mastertest, e aí eles vão falar, não, realmente é um documento oficial. Então, pode acontecer isso também. Isso aí pode... sim. Por isso que não é bom deixar tudo assim, eu tenho que enviar até o dia 15 de março. Né? Aí eu deixo para agendar minha prova para o dia 10, contando que dia 13 vai sair, mas imagina se eles pedem para fazer essa validação no cartório. E é um final de Exato. semana, alguma coisa. Então, assim, não deixe para a última hora. E o certificado, igual a Gabi falou, talvez é uma coisa não tão necessária, porque ele custa R$ 140 atualmente, apesar que a gente tem um cupom com 40% de desconto, mas geralmente o edital já fala, né? Comprovante de proficiência. Esse comprovante, o Score Report, ele é mais do que suficiente e é até mais detalhado que o próprio certificado de parede. Exato. E aí, na dúvida, pergunte para a gente, que a gente que é centro aplicador, a gente está acostumado, né? Às vezes a terminologia, a nomenclatura que vem ali, a gente vai saber orientar vocês para vocês não terem um gasto desnecessário, ou às vezes até vale a pena entrar em contato com a instituição responsável, né? Para saber, vocês aceitam o Score Report ou realmente é necessário o certificado para apresentar o documento correto, né? É porque às vezes a própria instituição ela não sabe que existe um certificado, né? Dois documentos diferentes. Então, assim, às vezes é questão da terminologia mesmo que é utilizada no edital. Então, não custa nada enviar um e-mail perguntando, entrar em contato para tirar essa dúvida, porque às vezes a própria instituição não tem conhecimento dessas duas possibilidades de documento e Sim. que tem a mesma validade, digamos assim, e como o Bruno falou, é até mais detalhado o score report do que o próprio certificado. Então vale a pena sempre conferir. E lembrando, Bruno, da questão da antecedência, é sempre bom poder realizar a prova com antecedência para evitar esse tipo de imprevisto e não só evitar, mas estar preparado para caso isso aconteça. Como nós estamos comentando aqui com vocês, é algo muito raro de acontecer, mas nós temos que contar com imprevistos para que vocês possam estar com o documento tudo certinho ali em mãos para poder enviar e se inscrever no edital ou enviar para as instituições e etc. Pois é, né? Porque assim, se acontecer, por exemplo, um imprevisto, que está sujeito, a pessoa não conseguiu terminar a prova naquele dia, vai ter que pedir o cancelamento, então esse processo é um pouco demorado. Eu já tive um caso de uma candidata, né, que ela estava desesperada porque ela tinha que comprovar, vamos supor, no dia 20, hoje era dia 15, então era conta, deu problema. Né? No mesmo dia eu entrei em contato com a Mastertest, eu falei com eles, no caso excepcional, eles abriram uma super exceção para ela fazer a prova no dia seguinte, como se fosse dia 16, para ela ter o resultado no dia 20. Mas isso é uma coisa que eles não podem garantir, eles são bem criteriosos e a gente do Brasil inteiro, né, procurando para fazer prova. Então, às vezes eles não vão conseguir, nesses momentos principalmente que estão editais abertos aí, né, geralmente o resultado a gente coloca até 3 dias úteis, mas quem faz a prova, por exemplo, na sexta com a gente, na segunda já tem um resultado que dá um dia útil. Quem faz às vezes na Sim, quarta, na sexta sai. Mas quando é uma época que a gente sabe que os editais abrem, eles não dão conta. Então, realmente, demora os 3 dias. Não passa de 3 dias, nunca aconteceu. Então, uma programa-se. coisa
Uma coisa que a gente tem que pensar também, Bruno, em relação aos prazos, nem é questão de ter algum problema com a prova em si, com o sistema e precisar refazer, mas das pessoas que às vezes não atingem a nota e vão precisar fazer a prova mais uma vez. Não é o que a gente deseja, nós queremos que as pessoas realmente façam a prova bem preparadas para que façam ali, né, uma vez só e esteja tudo certo. Mas a gente sabe que pode acontecer de não atingir ali a nota da primeira vez, precisar refazer a prova. E existe também esse prazo para que você possa agendar a prova novamente. Não tem como você agendar a prova de hoje para amanhã simplesmente. Então, nós precisamos contar com esses prazos aí minimamente. Eu até comentei sobre isso em uma das aulas do evento gratuito que teve na semana passada e acabou ontem, que uma das coisas que a gente precisa considerar na hora da preparação são as datas. É pela data que a gente tem uma noção de esse é o meu prazo final, então a partir do meu prazo final eu preciso saber mais ou menos quando eu vou fazer a prova, e com base na data que eu vou fazer a prova, eu sei também aproximadamente quanto tempo eu tenho para poder me preparar. Então, são as datas ali que vão guiar toda a preparação, de uma forma geral, assim. Sim, com relação a esse prazo aí, eu acho que ele é o mais importante, né? Se a pessoa vier a precisar refazer, né, a prova, que ela não conseguiu atingir a nota que ela precisa, exemplo, a gente teve uma candidata que ela precisava tirar 543, ela tirou 540, né? E esse caso acabou de acontecer, aconteceu hoje. Aí a candidata, o que que ela fez? Ela fez a prova na segunda-feira, o resultado saiu hoje, então ele saiu com 2 dias úteis, hoje é quarta-feira, ele saiu com 2 dias úteis, porque Sim, eu também pedi uma certa urgência. Essa candidata, como ela estava desesperada, que ela precisava somente de 3 pontos, ela já entrou em contato com a Mastertest e já agendou uma prova antes mesmo do resultado ter saído. E isso é um grande problema. Por quê? Se ela agenda a prova, dentro dos processos de validação que o centro aplicador, a Mastertest, faz, a gente entra com os dados da pessoa no sistema, nome, CPF, endereço não, e-mail, enfim. E aí a gente vai fazer uma consulta para ver qual prova que a pessoa fez. Que a prova do TOEFL, ela tem vários formas, né, que a gente fala, várias combinações, né, para não correr o risco de você fazer uma prova repetida. Então, se você, né, agendou uma prova e a sua nota nem está no sistema ainda, corre o risco de você agendar e for fazer a mesma prova. Na hora que a Mastertest perceber que isso aconteceu, o seu teste está cancelado. Então, você perdeu o dinheiro. Então, a galera que eu sei que é muito imediatista, às vezes está com aquela questão, né, está nervosa, quer comprovar, tome cuidado com esse prazo, que ele é o principal, né, porque vocês têm que esperar para reagendar uma nova prova, a nota oficial, não é aquela nota que sai ali na hora na tela do computador. É a nota, o Score Report, que é o documento oficial. Então, ele saiu, aí sim, já podem procurar o centro aplicador ou a própria Mastertest que vocês vão conseguir agendar. Tá? E isso, né, às vezes, se vocês fizeram aqui comigo, não, tudo bem, não vou conseguir agendar com a Improve, mas eu vou tentar agendar com outro centro aplicador, às vezes esse outro centro aplicador não está sabendo o que você fez. Então, na hora que ela fazer a validação, não vai aparecer, mas na hora que a Mastertest perceber esse erro, se você já tiver feito a prova, você perde a prova. Então, tome muito cuidado, que a ansiedade, né, às vezes, de marcar a prova, pode causar um prejuízo financeiro, né, e perda de tempo também. Né? exatamente. Por isso que é sempre bom parar para pensar ali antes de tomar a decisão. Então, parem com calma. Por menor que seja o seu prazo, eu acho até que é o contrário. Quanto menor o seu prazo, mais você precisa pensar antes de tomar determinadas ações em relação ao agendamento, preparação e etc., para não correr esses riscos que a gente está falando aqui. Ninguém vai querer perder uma prova simplesmente por conta de questões de datas assim e etc. Então, sempre busquem o máximo de informações que vocês puderem e a gente está aqui justamente para trazer essas informações para vocês de forma mais completa o possível, né? Deixa eu ver aqui em relação aos prazos. Acho que a gente falou sobre todos os prazos, certo, Bruno?
Prazo para envio da Falamos. documentação. Acho que a gente pode falar dos documentos, então. Quais são esses documentos exigidos para fazer o agendamento da prova remota? Isso. Assim, a gente pensa que é muita coisa, muita burocracia, mas na verdade não, tá? Uma coisa que é importante ressaltar, assim que vocês fazem contato, né, com a gente, que é centro aplicador, com qualquer outro centro aplicador, eles vão enviar para vocês dois documentos, né? Um que é o manual do candidato, que é um documento de 15 páginas, que ele é todo detalhado com passo a passo de como enviar essa documentação que a gente vai falar aqui agora. E também, né, tem uma apresentação em PDF, que são as orientações para a prova remota. Porque, como a Gabi falou lá no início, né, a prova remota ela tem algumas particularidades. Então, até a gente que trabalha com curso preparatório, se a gente não for lá e fazer a prova remota, né, a gente... Porque, assim, por exemplo, a Mastertest ela tem um simulado oficial, né, que a pessoa pode comprar com o centro aplicador, pode comprar com a gente, e aí ela... só que esse simulado é numa plataforma diferente da que é a prova. Ela é um pouco semelhante em termos de layout, mas algumas funcionalidades são diferentes. Que vocês vão ver lá no outro candidato, vocês têm que baixar um programa, que é o TOEFL Secure Browser. E esse browser, né, ele é específico somente para o dia da prova. Então, nesse documento que a gente envia, chama Orientações para o TOEFL Remoto, lá fala sobre alguns botões, né, do Mark for Review, enfim, algumas funcionalidades que é importante vocês saberem para o dia da prova, tá? Então, sobre os documentos que são necessários, são apenas 3, tá? O primeiro deles é o documento, algum documento de identificação de vocês, um documento com foto, que tenha o CPF. Então, pode ser identidade, pode ser CNH, passaporte, aquelas carteirinhas de conselho, né? Conselho da Medicina, Conselho de Veterinário, CREA, enfim. Qualquer um desses documentos, né, vocês têm que enviar ele digitalizado, frente e verso, e esse documento ele tem que estar no prazo de 10 anos para cá, né? Então, se for um documento de 15 anos atrás, não é válido. Vocês têm que arrumar outro documento. Ah, mas eu perdi minha identidade, vou fazer uma identidade nova, eu tenho o protocolo da identidade, serve? Não. Tem que ser realmente esse documento oficial com foto, tá? Esse é o primeiro documento, né, que vocês devem enviar. O segundo documento é um termo, né? Esse termo, você quer que eu compartilhe a tela aqui para mostrar ele, Gabi? Acho que pode ser legal. Você quer ir falando? Eu vou abrindo aqui para você. Tá, eu estou até com ele aberto aqui também. Ah, então pronto. Pode compartilhar aí. É esse documento, né, que está escrito aqui. Está conseguindo visualizar? Já abriu já, né? Sim. Uhum. Termo de responsabilidade de Certinho. isenção, né? Então, vai ter aqui eu, né? Você vai colocar o seu nome, vai colocar o RG, o CPF, tá? Vocês vão declarar que vocês leram o manual do candidato, né? Que o computador de vocês cumpre os requisitos, aquela coisa toda, né? Fala sobre os possíveis problemas que podem acontecer, problema de energia, problema no computador, né? Dos casos de cancelamento, isentando a Mastertest e a Improve, né? Pode acontecer, você vai datar, colocar o CPF e assinar, tá? E esse termo, ele, né, como vocês podem ver aqui, ele está falando sobre a Mastertest, que é a representante exclusiva do TOEFL no Brasil, e o centro aplicador Improve. Então, se vocês forem fazer com outro centro aplicador, esse documento não serve, né? Então, eu já tive alguns alunos, né, que a Gabi um tempo atrás aplicava, né, o exame, Sim. né? Então, vim aqui do centro aplicador, a Gabi do TOEFL. Então, não vale, tem que fazer de novo. E esse documento, pessoal, ele vale por 2 meses. No caso, vocês façam a prova, daqui 3 meses vão refazer a prova, né? Vocês têm que enviar um novo termo para a data mais atualizada possível, tá? Uma dúvida que é muito comum aqui, o pessoal tem, né, Gabi? Está lá no manual do candidato, mas é como preencher esse termo, né? Esse termo vocês podem imprimir, preencher à mão e digitalizar, tá? Não precisa reconhecer assinatura em cartório, nada disso. Bem simples mesmo. Ou vocês podem preencher pelo próprio documento aqui, né? Aí tem um questionamento muito comum, mas o arquivo tem PDF, você me manda em Word? Eu não tenho esse documento em Word, mas existe a possibilidade de preencher em PDF, né? Sim.
Tem como você editar o documento aqui na parte de assinaturas, aí você consegue escrever o seu nome, seus dados, e aí você pode ou colar uma assinatura que você já tem, a sua digitalizada, ou pode ser aquela assinatura eletrônica, né, que às vezes a pessoa tem, tá? Eles aceitam esse documento dessa forma. Então, é bem simples. Leiam, né, que é um documento que vocês estão assinando, né? Se não tiver nenhuma dúvida, só enviar para a gente, preenchido e assinado. Então, esse seria o segundo documento, tá? O terceiro documento, só lembrando, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat para a gente e a gente consegue responder vocês, tá? Eu acho até que vamos ver se a bateria dá aqui. Eu posso colocar um resumo aqui nos comentários dos 3 documentos. Ótimo. Documento com foto, vou colocando aqui, porque aí depois fica salvo na live. Não, show de bola. Termo de responsabilidade. E o terceiro documento. O terceiro documento, que é o que a gente chama de System Check, né? Então, eu vou abrir aqui a última página do manual. Sistema. Ele mostra quais são, né, na verdade, os requisitos mínimos que o computador do candidato deve cumprir, né? Então, aqui tem umas configurações de hardware, né, que é a parte física do computador, né? Então, processador, memória, HD, né, fone de ouvido, tá? Isso é muito importante. Muita gente, posso usar meu fone com Bluetooth? Não. Posso usar fone, né? Enfim, tem que ser um headset. A gente não recomenda esse fone que a gente está usando aqui, que às vezes ele não tem, alguns fones igual esse, eles não têm microfone. Esse tem. Sim. Esse de celular normalmente tem. Mas aqueles headsets, até tem um aqui, não sei se vai dar para ver. Ele é completo, ele tem microfone, né? Tem um isolamento bom, não vai ter ruído externo, enfim, é a melhor opção, tá? Mas Bluetooth não pode. Webcam, tá? Que é a própria webcam do dispositivo que vocês estão fazendo, não pode assim entrar com 2 dispositivos, usar a webcam do celular, né? Porque a webcam do computador está queimada, enfim. Monitor, né? Tem que ser um monitor no mínimo de 14, né? Então a maioria dos notebooks, existem alguns netbooks, eu acho que fala que são aqueles menores de 14, não dá. Na hora que vocês fizerem a verificação do sistema, ele já vai reconhecer e vai falar, não pode, tem que usar outro computador. E uma coisa importante, não pode usar 2 monitores. Tá? Se vocês tentarem usar 2 monitores, vocês não vão conseguir abrir o programinha. Sistema operacional, acabamos de ter uma atualização hoje, nem está nem saiu no novo candidato, que até ontem era aceito o Windows 8.1. Mas o Windows 8.1 foi descontinuado pela Microsoft, né? Então, hoje, só pode fazer a prova quem tiver o Windows 11. Para aqueles, né, que têm computador da Apple, né, sistema operacional do Mac, tem que ser a versão 10 ou 11. Tá? E, por fim, né, o que a gente chama de browser, que são os navegadores. Né? É através desses navegadores que vocês vão fazer essa verificação para ver se o sistema de vocês, né, o próprio programinha, ele vai rodar uma verificação para ver se cumpre a questão mínima de processador, de internet, para ser compatível com a prova. Tá? Vou até fazer um aqui, né, Gabi, para o pessoal ver como é que é na prática, né? No manual é bem detalhado. Acho que é bom a gente fazer rapidinho. Então, lembrando, tá, pessoal, para quem usa o sistema operacional Windows, tem que ser o Microsoft Edge. Eu acredito que pouquíssimas pessoas usam esse Edge, né? A maioria das pessoas usam o Google Chrome, Firefox e outras variações, mas não pode ser outro navegador. Para fazer, tem que ser o Edge, que é esse daqui. Muita gente fala, é o Internet Explorer. Não, é o Edge. Não é o É importante lembrar isso, né, Bruno? Porque às vezes a pessoa faz o teste e fala, deu erro no meu teste. Eu falo, qual navegador você usou? Porque tá dizendo aqui no manual que tem que ser o Edge. Se for em outro, provavelmente vocês vão ter algum erro, algum problema ali. Então lembrem-se disso na hora de realizar o teste de verificação. Aqui tem algumas coisas, né, que são recomendadas e outras coisas que são obrigatórias, né? Então, aqui é obrigatório que se faça essa verificação no Edge. Se fizer em qualquer outro navegador, não vai ser aceito, vocês vão ter que refazer. No caso do Mac, né, sistema operacional dos computadores da Apple, vocês têm que fazer no Safari.
tá? Que é o navegador padrão lá que é aceito, tá? Então, olha só, vou abrir aqui, já está até aberto, na verdade, o Edge, que tem esse símbolozinho aqui, mano. Não sei nem que parece uma bola, né? Enfim. Então, vocês vão entrar no site que está lá no manual, que é o ETS, tracinho, online, enfim, lá no manual tem, copia e cola esse. Vou mostrar aqui, ó, carinho no manual, ó. Está logo na primeira página, né? Opa. Esse manual que o Bruno está mostrando, pessoal, vocês recebem assim que entram em contato com o centro aplicador para realizar a compra e o agendamento da prova. Então, não se preocupem, porque todos vocês vão ter acesso a essa documentação, com passo a passo, todos os links e etc. Isso. E aqui é bom que esse passo a passo é ilustrado, né? Mostra direitinho o que vocês têm que fazer passo a passo. Mas a gente vai mostrar para realmente não ficar dúvidas. Então, clicou aqui. Quando eu clico, o meu já abre automaticamente no Edge. Eu acho que o Edge hoje em dia é o navegador padrão. Aí vai aparecer essa tela, o site ETS, e aí tem essas três opções aqui em cima. Check Readiness, Download Secure Browser e as perguntas mais comuns, né? Então, primeiro a gente vai mostrar aqui como fazer essa verificação. Na hora que eu clicar aqui, ó, Check Readiness, ele vai me direcionar para essa tela, tá? Então, eu vou nessa parte aqui, System Check, ele é todo automatizado. Na hora que eu Ô, clicar Bruno, aqui, só uma dúvida. Eu não sei. Confirmem aí, pessoal, quem estiver assistindo, se vocês estão conseguindo visualizar a tela. Porque aqui no meu celular não está aparecendo compartilhamento de tela. Talvez esteja atrasado, alguma pode coisa assim. ser. Se alguém puder confirmar, por favor. Eu estou conectado aqui no celular também, para mim está aparecendo, viu, Gabi? É só clicar em ao vivo, né? Tem um botãozinho ali. Agora apareceu aqui. Então, Pronto. provavelmente é porque está com delay aí. Agora apareceu. Perfeito. Ótimo. Então, quando a gente clicar aqui em Run System Check, ele já vai rodar esse System Check. Aí, o que vocês têm que fazer? Não pode esquecer, colocar o nome de vocês. É o primeiro e o último nome. Então, eu vou colocar aqui Bruno Lopes. E clicar em Run Check. Ele demora um pouquinho, porque ele vai fazer primeiro vai verificar a velocidade de download e de upload da internet de vocês, né? Então, ele já faz esse sistema. E logo em seguida, ele vai gerar aí um relatório, né, falando se o computador de vocês está apto ou não. A gente já vai aproveitar o gancho, né, Gabi, para explicar ali algumas mensagens que Sim. sempre confundem, né? E a galera já fica assim bem desesperada. O bom é que é rapidinho o teste de verificação. Sim. Toda a documentação exigida é bem simples. A Uhum. questão é, às vezes, ter um cuidado a mais ali para poder ler o edital, tomar cuidado com as especificações, com as exigências, mas no mais é bem tranquilo. E uma coisa que é importante, né, que fala no manual, né, é recomendado, isso também não é obrigatório, mas é recomendado. Vocês façam a verificação na internet, essa verificação no computador, no mesmo horário que você vai fazer a prova. Então, por exemplo, se eu vou fazer a prova às 14 horas, né, é bom que eu faça essa verificação. Por quê? 14 horas é um horário, né, que normalmente, se é o horário que você vai fazer a prova, a internet ela tem um certo padrão de ocupação. Às vezes à noite está mais tumultuado, né, o tráfego está maior, enfim. Então, sempre fazer no mesmo horário que você vai fazer. E, logicamente, aí sim, é o obrigatório que vocês façam no computador que vocês vão fazer a prova. Então, se por algum motivo, entre o dia que vocês fizeram o System Check e o dia que vocês fizeram, né, vocês, por algum motivo, né, para o dia da aplicação vai fazer em um outro computador, vocês têm que refazer e mandar para a gente. Se acontecer de vocês fazerem um System Check, fazer a prova num computador diferente, e der algum problema e a gente tentar solicitar o cancelamento, pode ser que não seja aceito, porque vocês fizeram num computador diferente. Não tem problema, mesmo que seja no dia. Tive imprevisto, no dia meu computador queimou, peguei de um amigo, faz lá rapidinho aqui, ó, já está pronto. E já envia para o centro aplicador, que eles enviam por e-mail, né, para o pessoal da Mastertest, para eles estarem cientes dessa mudança. Beleza? Quer explicar, Gabi, do Então, essa mensagem
logo em cima, né? Vamos começar pela mensagem e depois pelo download, porque acho que a mensagem é o que gera um pouco de preocupação. Porque vocês recebem um aviso ali logo no início que fala o seguinte: This device meets all site requirements but may need attention. Então, pode ser que precise de atenção, mas está dizendo que o seu computador atende todos os requisitos necessários para poder realizar a prova de forma remota. Então, essa mensagem, por mais que seja um aviso, apareça ali um triângulo de cuidado e etc., é uma mensagem normal, é uma mensagem padrão. O que importa é essa primeira parte que está dizendo que o seu computador atende todos os requisitos. Então, se por um acaso aparecer essa mensagem para você na hora que fizer o teste de verificação do sistema, não se preocupa, porque é uma mensagem padrão. E aí, o que vocês vão precisar fazer aqui? O download desse documento para enviar junto com o documento com foto e junto com o termo de responsabilidade. Então, se o Bruno puder mostrar aí onde que faz o download direitinho, para vocês não terem problema. Então, são 3 documentos que vocês precisam enviar para o agendamento da prova remota. Isso aí, vocês fazendo o download, né, ele já vai gerar um arquivo em PDF, que é o arquivo que vocês vão enviar para a gente, que a gente vai verificar. Né? Então, para aqueles que ainda insistem em fazer no Chrome, né, se tiver errado, a gente vai ver. Vai aparecer que foi feito, igual aqui, ó, apareceu o Microsoft Edge, o Windows 10, né, a data, o local que foi feito, né? Parece tudo detalhado. Olha só que interessante, o meu aqui falou aquela mensagem que a Gabi disse, né? Ele cumpre todos os requisitos, mas tem que ter atenção com algumas questões, né? Então, por exemplo, o meu, são 13 verificações que ele faz, o meu passou em 10, e 3 que tiveram certo aviso. Não sei porque o meu computador sempre dá esse problema aqui no trace root, que é alguma coisa relacionada à internet. Mas, né, eu já fiz prova no meu computador, eu emprestei para alguém fazer prova nele e funciona, não tem problema, tá? Então, se passou no teste, ele fala, verifique aqui, velocidade de download e upload, se está boa, tranquilo, pode fazer sem medo. Na dúvida, manda para a gente que a gente vai falar com vocês, ó, esse computador está pronto para fazer, ou é melhor vocês procurarem outro computador. Tá? Então, muito simples. Pega esse arquivo em PDF e envia para a gente. Beleza? Então, esse é o terceiro Perfeito. e o último, né, documento que vocês têm que enviar para a gente. Deixa eu conferir aqui. Em relação à documentação e os equipamentos, acho que a gente falou basicamente sobre tudo, né? Porque a documentação e essa emissão do teste de verificação tem tudo a ver com os equipamentos que são necessários e etc. Uhum. Então, assim, foquem nos pontos principais. Então, tem o navegador que é obrigatório de ser utilizado. Não podem usar fone Bluetooth, tem que ser com fio e tem que ter microfone também. Então, se vocês usarem um fone desse tipo aqui, mas não tiver microfone, vocês não podem realizar a prova. Lembra de conferir isso tudo antes de começar a prova para que vocês não tenham problema. E aí, uma outra coisa que a gente não comentou aqui, Bruno, em relação a equipamentos e etc., é a questão da bateria mesmo do computador. Muitas vezes a pessoa deixa o computador desconectado ali da tomada mesmo de energia, do cabo de energia, e isso não é um problema até que a sua bateria comece a acabar. Então, por segurança, sempre faça a prova com o seu computador conectado no cabo de energia, porque durante a prova é totalmente proibido levantar, sair da frente do computador. Então, se o seu computador estiver acabando a bateria, você não vai poder levantar para conectar. Então, faz um checklist aí antes da prova para conferir tudo direitinho, para evitar esse tipo de problema no momento de aplicação, porque não tem necessidade de que isso aconteça durante a prova. Então, confere tudo direitinho antes de começar, para que vocês não tenham esse tipo de problema. Com certeza. Né? E aqui,
a última coisa que vocês têm que fazer, né, já deixar tudo pronto para o dia da prova, é baixar, né, o browser, que é o programa, porque vocês não vão executar a prova através do navegador. Tá? Vocês vão baixar um programa. No caso do Windows, o manual ele ainda está desatualizado, lá no manual tem duas versões da Gabi, tem essa daqui Sim. e tem uma que está escrito at home. Essa at home não existe mais, então vocês vão baixar essa versão se o computador de vocês for no Windows. Se for Mac, tem uma opção, cadê? Deixa eu achar ela aqui. Show all platform, mostrar todas as plataformas, né? Então, no caso, se for Mac, tem essa versão específica aqui no Mac. Beleza? Então, esse é o programinha que vocês vão fazer o download. Eu não vou baixar ele aqui agora, porque ele bloqueia o computador. Então, se eu abrir ele aqui, a gente vai cair. Mas não tem erro, façam o download com antecedência. Uma coisa também que não está no manual é importante, se você precisar repetir a prova novamente, você tem que instalar o browser novamente. Na hora você não vai conseguir conectar, ele não vai abrir, vocês vão ter que fazer o download dele novamente. Não sei porquê, mas acontece. Tá? Uma coisa que eu vou falar que é muito importante, né, Gabi, para não esquecer, questão também que está no manual, mas é a rede. Às vezes a gente não se atenta a isso. Né? Deixa eu até parar de compartilhar. Quando precisar, a gente volta. O manual é claro, ele fala que quando vocês vão fazer, né, preferencialmente, né, novamente, não é obrigatório, mas é recomendado fazer usando o cabo, que a conexão fica mais estável. Mas vocês, logicamente, que podem usar o Wi-Fi. Recomenda-se também que fique próximo do Wi-Fi para ter um sinal melhor, para evitar instabilidades, né? Mas não é permitido usar redes públicas. O que é uma rede pública? Por exemplo, uma rede de um café, né, uma rede de uma universidade. Meu laboratório tem uma internet lá ultra rápida, eu vou para lá. Pode? Olha, vocês vão ter que conseguir entrar na prova. Na hora que a gente perceber, né, que é um laboratório, aconteceu isso com um candidato, infelizmente, ele estava no laboratório, eu falei, olha, você está num ambiente público, não pode. Ele teve até que vir aqui até a escola, né, ele fez aqui a prova da Improve, mas ele não conseguiu alcançar a nota, por pouco. Então, pode ser que essa questão tenha desestabilizado ele. Né? Então, já saibam, vocês têm que estar ou em casa, ou num local, né, talvez um local de trabalho que tem uma rede privada, uma rede configurada privada. Rede pública não pode. Por quê? Compromete a segurança do teste. E aí a Mastertest também, ao ver isso, vai invalidar o teste de vocês. Vocês vão perder o teste. Beleza? Perfeito. Tem algumas informações também, Bruno, em relação ao dia da prova. O que a gente vai precisar fazer no dia ali da prova? Como que eu acesso a prova? Como que funciona isso? Do check-in e etc. Isso, né? No dia da prova, né, a gente faz o envio, sendo aplicado o envio que a gente chama de session number. Né? É um número, tá, para vocês poderem acessar. Deixa eu até mostrar aqui no manual que o pessoal vai conseguir ver. Eu não vou abrir o programinha para não travar aqui a tela, mas no manual tem os prints, né, que aí mostra claramente como que funciona. Então, antes, né, você tem que preparar o ambiente da prova, tenha em mãos o session number e eles vão atualizar também o manual do candidato agora, o pessoal da Mastertest. Eles recomendaram, né, Gabi? Eu não tenho aqui, mas Aqui, ó. Gabi tem ali, ó. Que é aquele negocinho, né, de colar computador ali em algum lugar, né, ele tem uma fitinha adesiva, então você escreve esse número que a gente vai enviar para vocês no dia da prova, bem cedinho, e deixa ele ali, porque se cair, né, ou se precisar sair, fazer o check-in, vocês não podem ligar o celular, né, abrir o e-mail para conferir, isso pode ser um critério de desqualificação. Deixa anotado o número nesse papelzinho, tá? Sempre à mão de vocês. Depois que vocês digitarem lá o session number, olha só como é que funciona. Vocês abriram um programinha. Né? Vocês vão clicar nessa versão, tem duas versões, Start My Classroom e Start My At Home Test. Vocês vão estar em casa, vocês vão obviamente entrar no My At Home. Ele vai entrar e aí vai pedir para vocês digitarem esse ID. O ID é esse número, tá? Que é o session number, ele tem um tracinho, então muita gente às vezes fala, não estou conseguindo, porque esquece de digitar o tracinho. É o número do jeito que a gente enviar para vocês. Clicou em Submit, né? Olha só, tem duas opções aqui. Prior to Test Day, que é antes do dia da prova, e On Test Day. Na verdade, essa função aqui, que é o Practice Check-in, para vocês testarem, ela só fica habilitada no dia da prova.
Então, se a prova é 4 horas da tarde, 8 horas da manhã a gente já libera para quem quiser ir lá ver como que faz. Que é o quê? Você entrar, testar para ver se seu microfone, se a sua câmera, se o seu áudio está funcionando, se você quiser tirar a foto do seu documento para testar. Né? Ele é liberado somente no dia da prova. Essa é uma outra dúvida dos candidatos. Muita gente fala, não estou conseguindo fazer o practice check-in. Isso aí pode deixar para fazer no dia da prova. Tá? Agora, no dia da prova, na hora da prova, 15 minutinhos antes, né, vocês vão entrar aqui, ó, Start Check-in Process. Vai digitar o número que a gente vai passar para vocês, né? Vai selecionar, né, aliás, vai clicar em Submit, e aí tem essas duas opções, fazer o login usando o nome e aniversário, e o ID. Esse ID é o CPF de vocês. E o Family Name é o último nome. Se o último nome for Júnior, Neto, ele não conta. Tá? Então, aí é o penúltimo, igual Gabriela Pena. Né? Então, vocês vão colocar ela Pena, que é o Family Name. Se tiver acento, obviamente, não coloca acento. Então, colocou o CPF e o Family Name, vai clicar em Submit. Tá? Geralmente é por aqui. Já aconteceu, inclusive, na última aplicação, uma candidata que não conseguiu, ela fez pelo nome e aniversário, deu certo também. Então, é uma das duas possibilidades. Aqui tem um termo de consentimento, né, que vocês vão falar que concordam que tudo está sendo gravado. Vai clicar na caixinha e clicar em Next. Tá? E aí, vocês já vão para o ambiente de verificação, que vai verificar, olha só, os speakers, né, que é o alto-falante aqui do fone de ouvido, o microfone, vocês vão selecionar, vocês vão falar ali 1, 2, 3, testando para ver se está tudo beleza. A câmera, tá, que é um grande problema, que às vezes a câmera, durante o exame, por algum problema de internet ou do próprio computador, ela pode parar de transmitir e faz uma nova verificação da internet. Então, tudo isso é feito ali antes de começar a prova. Se tiver tudo ok, vai falar que foi completado, só clicar em Next e aí vocês vão ir para o próximo passo. Se tiver algum problema aqui, né, por exemplo, não reconheceu o fone de ouvido, né, vocês vão ter que trocar de ouvido. Não dá para fazer sem fone, né, sem nada conectado com o seu ambiente, então tem que ter realmente um fone. Ô Bruno, e só para reforçar que a plataforma é uma plataforma relativamente simples. Você vê que não tem muitas opções de botão, não corre o risco de vocês ficarem perdidos ali ou de pular uma etapa, porque você só consegue clicar no Next a partir do momento que concluir essa verificação. Então, a própria plataforma vai te dando as orientações. Então, assim, é bem tranquilo mesmo, é só ir seguindo o processo ali normal da plataforma. Sim, ela é super intuitiva, né? E com esse passo a passo aqui, até o momento da prova, você pode, né, usar o celular, então você abre o PDF ali do manual do candidato e vai fazendo na hora de começar a prova, você desliga o celular na frente da câmera, beleza. Então, o último passo é o quê? Tirar a foto. O que é tirar a foto? Vocês vão tirar uma foto de vocês, para comprovar que vocês são vocês, e vai tirar uma foto da frente e do verso do documento. Então, vai segurar aqui, né, o documento na frente do rosto, né, vai tirar a foto da frente e depois do verso. Né? Tem as duas opções lá, take front e take back. Como a Gabi falou lá no início, a gente vai conferir se está legível, né, se está com uma boa resolução. Se tiver tudo ok, né, a gente vai aparecer uma mensagem para vocês assim, waiting for approval, né, aguardando aprovação. Aí a gente vai liberar para vocês começarem a prova. Então, basicamente, esse é o processo de check-in. Eu acho que é bem mais fácil que quando lançou, né? Você lembra, Gabi, que era pelo Zoom, aí era uma outra Sim. plataforma, então agora ficou bem mais fácil. A gente tinha que ficar meia hora dando instrução, agora ficou bem fácil. Só reforçar, Bruno, a questão da foto, tentem encaixar direitinho a foto de vocês dentro da margem que eles mostram ali na tela para você tirar foto, para não correr o risco de você ter que fazer o check-in novamente. Porque se o seu documento não tiver legível, pode ser que o aplicador peça para você entrar novamente no sistema. Então, por via das dúvidas, faz a foto direitinho ali, tem a margem que vai aparecer para você na tela na hora de fazer a foto, tira então certinho frente e verso para não ter esse tipo de problema. É um procedimento padrão, caso aconteça, isso não quer dizer que vocês vão perder a prova, nada disso, podem ficar tranquilos, mas é algo que a gente pode evitar ali
no momento da prova. Deixa eu ver aqui então. Para a gente fechar, Bruno, vamos falar então sobre alguns problemas que podem acontecer durante a prova e que eu acho que é o medo assim da maioria das pessoas, né? E se o computador travar, se a internet cair, se eu ficar sem luz, o que que vai acontecer nesses casos? Só uma coisa que eu lembrei que usa verdade, né? Sim, Não é necessário, tá, pessoal? Tem uma recomendação no manual para alterar o idioma do computador, né? Então, teve inclusive uma aluna sua, Gabi, coitada, eu fiquei com dó dela, que ela ficou tão desesperada que ela contratou um técnico de informática para alterar a versão do Windows dela para a versão em inglês. Teve um trabalho e não tem necessidade, é uma recomendação. sim. No meu computador, eu já fiz várias provas aqui, está em português, o Windows, não tem problema, tá? E também a questão do espaço, né, que vocês vão fazer a prova, né? Eu falei que não pode ser internet pública, mas o ambiente também, logicamente, não pode ter ninguém no mesmo cômodo. Então, assim, o TOEFL e o IBT, eles até pedem para você fazer um 360 com o computador, para mostrar, né, que só está você no ambiente. Aqui no TOEFL e ITP não tem não é tão rigoroso. Mas não tentem, às vezes, ludibriar o aplicador, por quê? Como vocês vão estar conectados com o microfone, né, o aplicador ele consegue escutar o microfone de cada candidato, né? Então, se tiver a falar assim, estou no laboratório, né, mas aí o colega está aqui, né, do lado aqui, eu não estou vendo ele na câmera, ele vai ficar ali quietinho. Mas se ele estiver conversando com outra pessoa, alguma coisa, eu vou conseguir escutar. Então, eu vou ter que falar, olha, tem que mudar, ou você está desqualificado, porque você tem que estar no ambiente sozinho. Então, o que eu, quando eu estou aplicando, eu falo com os meus candidatos, né? Olha, vá para um cômodo que tem a porta, tranque a porta e avise para as pessoas na sua casa ou no seu trabalho que você vai estar em prova. Porque se tiver algum tipo de interação, ou aparecer alguma pessoa na imagem, se aparecer alguma pessoa na imagem, tem um botãozinho aqui para o centro aplicador que chama Flag for Review. A gente vai mandar essa prova para revisão. Se essa prova for para revisão, uma CETEST vai ter que analisar a gravação, vai atrasar o resultado de vocês. Então, deixem avisado que vocês vão estar em prova para não correr o risco de aparecer alguém na imagem e evitem, né, ficar olhando para o lado demais, para cima, conversando, né? Sei que tem gente que tem mania de ler as questões em voz alta, né? E dependendo do aplicador, se for mais rigoroso, e ele tem acesso ali ao áudio, consegue voltar na gravação ao vivo, né? Para não ter nenhum tipo de problema, beleza? Vamos falar, então, sobre os problemas que o Gabi falou durante a prova, né? Então, a primeira coisa, fiquem calmos. Qualquer tipo de problema, a internet caiu, o computador travou, a luz foi embora, automaticamente o teste é pausado, né? Se a câmera de vocês parou de transmitir, né, ou eu percebi alguma coisa, o candidato está mostrando, né, sinais de muita ansiedade, está passando mal, eu tenho um botãozinho aqui que chama pause teste. Eu consigo pausar o teste de cada candidato individual e falar, fulano, tá tudo bem aí? Teve algum problema? Tá passando bem? Né? E aí a gente consegue pausar a qualquer momento o exame de vocês. O problema que tem sido muito comum, Gabi, é a questão do cursor do mouse ficar lento. A pessoa tenta marcar ali, principalmente o listen, que tem aquela questão de 12 segundos, a pessoa às vezes tenta marcar e fala, meu cursor está lento. Então, tem duas soluções. Anteontem, uma candidata falou, eu posso usar o touch do meu computador? Eu falei, olha, nunca ninguém me perguntou, faz o teste. Se funcionar, pode. Então, funcionou, deu certo. Ela conseguiu fazer a prova toda no touch. O mouse ficou lento. Ou, se realmente estiver lento, estiver garrando, às vezes o áudio também está garrando, você percebe que está dando aquelas travadinhas, a gente recomenda fechar o browser e abrir de novo. Tá? Ou às vezes até reiniciar o computador, mas avisem para a gente que a gente pausa o exame de vocês. Porque quando vocês voltarem exatamente no mesmo local, na mesma questão e o mesmo tempo restante que tinha. Bruno, e como faz para poder te avisar? Porque isso pode ser uma dúvida também. Como que você se comunica com o aplicador caso você tenha algum problema? Sim. Antes da prova, a gente tem a opção de Call Candidate, né? Uma funcionalidade nova. Então, eu consigo, através daqui da própria plataforma, ligar para o candidato, né? E conversar com ele antes dele começar pela plataforma, sem usar celular, sem nada. Depois que Sim. começou, é sempre através do chat, tem um chat.
Então, se você teve um problema, a primeira coisa é clicar no botão que chama Raise Hand, levantar a mão. Então, vai aparecer uma mãozinha levantada para mim. Igual o Zoom, ele reconhece a gente levantar a mão aqui também, ele aparece, né? Tá lá, tá vendo? Ó, vou Apareceu. testar Aham. a mãozinha aqui. No caso do TOEFL, ali na plataforma, ou vocês clicam, né, em Raise Hand, ou aí vai aparecer para mim que o candidato levantou a mão, ou se às vezes, sei lá, a tela do computador travou, não estou conseguindo clicar, levanta a mão, fica com a mão levantada durante um tempo, que eu vou estar visualizando todos os candidatos aqui, e aí eu vou saber que você vai ter problema, tá com problema, pausa a prova. Mas levanta e segura a mão um pouquinho, tá, pessoal? Não faz só isso aqui não, porque às vezes pode ter um certo atraso na conexão e o aplicador não vê. Então segura aqui a mão um pouquinho, deixa ele entrar em contato com você para garantir que ele viu que você precisa de ajuda. Exatamente. A gente percebe, né, às vezes também que o chat, a comunicação via chat, acaba pesando um pouco o computador, né? Então, tem vezes que, às vezes, infelizmente, teve uma aluna sua, né, Gabi, que acho que ela teve muitos problemas, né, onde ela estava em outro estado, não sei se estava chovendo, ela teve que fazer o processo de check-in umas 6, 7 vezes, né? Então, isso desconcentrou ela bastante, e aí depois ela remarcou a prova, fez e conseguiu a nota, não teve problema, né? Ela pegou o computador de outra pessoa, né? Mas ela teve... Foi a primeira vez que aconteceu isso em mais de 2 anos aplicando prova, né? Mas pode acontecer. Então, por fim, eu nem estava conversando mais com ela pelo chat, que a prova é uma certeza. Ela falou, olha, o chat às vezes pode pesar. Então, na hora que ela mandava ali, e toda vez que você faz o check-in, você tem que tirar a sua foto, tirar a foto do documento novamente. Eu só aprovava, para não pesar demais o computador dela, tá? Pode acontecer, né, do computador realmente travar, o áudio não reproduzir, então isso é um problema do aplicativo, tá? Então, se você está tentando clicar ali, aliás, o áudio não começa a tocar automaticamente, né, não está tocando, né, e você não consegue colocar para tocar, enfim, avisa a gente, porque senão o tempo começa a rodar, as questões começam a passar, e quanto mais tempo passar, eles podem questionar quando a gente pediu o cancelamento, mas o candidato demorou, sei lá, 20 minutos para avisar que estava com problema no áudio, então qualquer problema, vocês perceberão, o áudio está agarrando, não está começando, o tempo começou a rodar da questão, mas eu não escutei o áudio, a questão não apareceu, avisa para a gente, que a gente pausa e vê o que dá para fazer, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem aquela questão do servidor também, né? Como está uma demanda muito Sim. alta, né? Muitos centros aplicadores aplicando, a própria Mastertest, às vezes aparece, né, que uma mensagenzinha, né, que foi unable to connect server. Então, sei lá, você não conseguiu conectar no servidor, deu uma caída. Então, pode ser que demore até 15 minutos para restabelecer. Muito raro. Até hoje, em 2 anos e meio, né, aplicando prova remota, aconteceu uma vez com uma candidata. Aí eu falei para ela, espera, vai voltar, se não voltar, a gente arca o teste para outro dia, mas voltou. Né? Dentro de 15 minutos voltou, eu falei, aproveita o tempo para dar uma respirada, calma, quando voltar, você não vai perder esse tempo. Né? Então, esse tempo ele é acrescido para você novamente. Eu acho que é Em isso, né? relação, eu acho que é também. Eu já ia falar isso, né, em relação à internet, porque eu acho que é a dúvida que eu mais recebo, o que que eu faço se a internet cair, eu vou perder a prova e etc. Então, assim, fiquem tranquilos. Qualquer coisa que acontecer, primeiro, comunique o aplicador. A primeira coisa que vocês devem fazer é comunicar o aplicador. Ah, mas a tela travou, não estou conseguindo chamar o aplicador no chat, não estou conseguindo, a minha câmera não funciona. Reiniciem o sistema. Então, sai do sistema, entra de novo. Não conseguiu, de tudo não conseguiu, reinicia o computador. E aí vocês vão entrar novamente no sistema e comunicar ao aplicador o que está acontecendo. Então, assim, antes de desesperar, comuniquem o aplicador. No máximo que pode acontecer é reinicia o computador, volta para o sistema e avisa o que está acontecendo, porque é a forma mais segura que vocês têm aí para não perder essa prova e etc. E aí tem Mariane, tem Mariana. Vocês têm alguma dúvida? Não consigo mais ver quem está aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar aí que a gente vai responder. Aproveitem, acho que a gente deu todas as informações
principais sobre a prova remota, mas sempre surge uma dúvida ou outra. Eu estou acompanhando aqui os comentários pelo celular no YouTube, mas se tiver um pouquinho atrasado, acho que você consegue ver aí, né, Bruno? Eu estou monitorando aqui também. Tá. Vamos só dar um tempinho aqui ver se tem alguma dúvida. Se não, a gente encerra. E esse vídeo vai ficar aí salvo para todas as vezes que alguém precisar tirar alguma dúvida dessa, poder consultar. Temos uma pergunta aqui do perfil Kiwi Kids, não sei quem é a pessoa, né? Mas onde eu compro a prova mais barato, né? Bom, geralmente se você comprar pelo site da Mastertest, a prova atualmente, né, em 2023, ela está R$ 629,20. Geralmente é em torno de 10% por ano o reajuste, né? Então, daqui no final do ano, dia 31/12, já tem reajuste. Raramente, né, assim, algumas vezes por ano, a Mastertest eu sei que lança algumas promoções, então uma opção é comprar com eles, né? A outra opção é comprar com o centro aplicador. A gente sempre está fazendo promoção, né, Gabi? Sim, Para quem é aluno da Gabi e faz a prova com a Improve, já tem um desconto exclusivo, né, tanto para compra parcelada quanto para comprar à vista, tá? Um desconto muito bom, por sinal. E de vez em quando a gente lança umas promoções relâmpago, né? Então, mês passado a gente lançou uma promoção que era 20% de desconto e ainda ganhava um simulado gratuito, um simulado oficial. Então, é só ficar de olho tanto no perfil da Gabi, né, que é o arroba a Gabi do TOEFL, e o da Improve, que é a arroba Improve com Vicosa, que a gente está sempre lançando promoções aí. Em breve deve ter outra. Então, fiquem de olho aí, quem está precisando, que a gente consegue dar descontos aí, dependendo até de 20%. exato. E para os alunos, pessoal, assim que vocês têm acesso às plataformas do curso, tem o link do nosso grupo VIP, que é um grupo exclusivo de aluno, que é onde eu divulgo todas as datas, todo o passo a passo para agendamento e principalmente para vocês garantirem esse desconto exclusivo para alunos com a Improve. Então, assim que vocês se matriculam lá no curso, vocês já têm acesso a esse grupo exclusivo de alunos, que é onde eu divulgo as datas, orientações passo a passo sobre a prova e os descontos. Mariana, muito obrigada por terem participado. Se tiver alguma dúvida também, depois vocês podem enviar aqui mesmo no YouTube ou enviarem lá no Instagram que nós vamos responder, tá bom? E a Muito inscrição obrigada. do curso do Primeiros Passos está aberta ainda ou já encerrou? Exatamente, está aberto. Ó, a inscrição do Primeiros Passos está aberta até sexta-feira, às 5h43 da tarde. Um número especial aí para dar sorte para quem precisa atingir os 543 na prova. Então, até sexta-feira, às 5h43, vocês podem fazer parte do Primeiros Passos, aprender tudo sobre a prova, todo o meu conhecimento de dicas, de estratégia, de estrutura de prova, tudo que eu tenho de melhor para oferecer para vocês tá lá no Primeiros Passos. Então, se inscrevam, o link tá na minha bio, tá no Instagram também e tá no grupo do Mochilão para quem participou do Mochilão. Então, vou ficar esperando vocês lá, tá bom? Isso aí, show de bola. Bruno, muito obrigada pela live, pela conversa, pela oportunidade. Em breve a gente faz mais trocas aí juntos. Algum cupom especial para os participantes da live de hoje? Ó, Opa, o Mariana já querendo cupom aí, ó. que você acha, Gabi? Alguma sugestão? Eu não sei, aí é com você. Ó, Mariana, ó, se fosse minha aluna já tava com até 15% aí, ó. vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o telefone aqui do WhatsApp no chat, vamos ver se ele vai permitir mandar número de telefone. Aí você entra em contato com a gente, quem estiver aqui também, né? Fala, ó, Deu certo. assisti a live lá no YouTube, né? Esse número aí tem um WhatsApp, tá, pessoal? O que vocês conseguem fazer por mim aí? Aí vocês me falam, ó, eu tenho interesse em fazer a prova quando, né? Com certeza a gente vai dar um desconto especial. Perfeito, Fecha? já apareceu aqui Ótimo. o número. Certinho, então, pessoal. Acho que a gente pode encerrar. Já já eu dou aula também para o Aí, curso ao vivo.
Então, boa tarde para vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo Instagram, então, @improve.com vicosa ou @Gabi do TOEFL, e a gente continua aí à disposição, tá bom? Beijo para vocês, boa tarde e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela participação. Valeu, Gabi, também pela participação, pela oportunidade aí de a gente estar divulgando o nosso trabalho enquanto centro aplicador também. Né? E procure, quem estiver precisando de curso preparatório aí, não deixe de procurar, porque são poucas vagas. A Gabi é uma só, né, por enquanto, né? Em breve, não Exato. teremos outras Gabis, mas teremos uma equipe grande aí para atender mais gente do Brasil, quiçá do mundo inteiro. Né? Mas Se Deus aproveitem, o quiser. curso da Gabi é muito bom. Pessoal, tchau, tchau para vocês então. Obrigado, Bruno. Boa Valeu, tarde. obrigado. Tchau, Tchau, até tchau. mais.